Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, nessa aula nós vamos estar falando aqui sobre dois assuntos: conflitos de nomes de variáveis e closures, o mecanismo de closures do JavaScript. Bom, primeiramente começando aqui pela questão dos conflitos de nomes, nós temos o seguinte aqui na documentação da Mozilla Developer Network. Quando os argumentos ou variáveis nos escopos de uma closure têm o mesmo nome, há um conflito de nomes. Isso é configurado como conflito de nome. Mas escopos internos têm prioridade. Por isso, o escopo mais interno, né, tem a função vai ter a prioridade acima do escopo externo. Então, aqui está o seguinte, ó, esta é a cadeia de escopo. O primeiro da cadeia é o escopo mais interno e o último é o escopo mais interno. Vamos ver essa funçãozinha aqui, ó. Nós temos aqui uma function chamada fora. Essa função geral, tudo isso que está selecionado aqui é a função fora. Dentro dela tem uma outra pequena função chamada dentro, tá ok? A função fora não recebe nenhum argumento. E lá dentro dela ela tem uma variável chamada x que recebe 10. E a função que está dentro dela, ela recebe um parâmetro chamado x, né, e ele dá um return x. O que essa função de fora está fazendo? Ela simplesmente dá um return dentro. O que isso vai fazer? Isso vai chamar aqui a função dentro e vai dar um return x. Vocês vão ver que aqui, ó, quando eu chamo a função fora, eu passo aqui o parâmetro da função mais interna, né, através desse segundo parênteses, eu estou passando 20 para ela. Esse 20 está sendo passado aqui dentro e ele está sendo retornado aqui na função dentro. Para a gente entender essa questão do conflito de nome, a gente pode ver que a gente tem uma variável x e um parâmetro chamado x. Como a gente viu nas últimas aulas, as funções, a questão a gente quando a gente tem um alinhamento de funções no JavaScript, o escopo da função mais interna tem acesso a tudo que está na função externa. Ou seja, então dentro da função x eu tenho acesso a esse x aqui. Então eu poderia retornar 10 se eu quisesse. Só que nesse caso não vai poder, eu não posso, porque como eu tive aqui um conflito de nomes, o que vai valer é sempre o nome da variável mais interna. Então, no caso aqui é dentro, a função dentro. Por isso que isso vai retornar 20 ao invés de 10. Tá certo? Se não tivesse havido um conflito de nomes, e vamos supor que a função dentro recebesse um parâmetro chamado z, teria retornado 10, porque ele tem acesso a esse x aqui. Mas como a gente teve um conflito de nome, vai prevalecer a que está mais interna, tá certo? Vamos implementar isso aqui para a gente ver como fica. Vou criar um novo arquivo aqui, ó. Vou mandar salvar ele aqui na nossa pastinha de JavaScript. Teste conflito nomes.txt .html. Então criei aqui a minha estrutura e o nosso clássico bloco de script. Tá, então agora a gente vai definir isso aqui, a gente vai testar isso aqui. Deixa eu acertar esse código. Ok. Então, isso aqui, depois eu vou pegar o valor que ele retornou e vou dar aqui um document.write result. Ok? Vamos abrir isso no browser. Olha lá, ele retornou 20. Vou abrir o console aqui, vou aqui em Resources e vou colocar um pequeno breakpoint aqui no início da nossa função. Atualiza a página, ele parou aqui. Bom, então tá aqui, ó. O código está executando nesse ponto. Então eu tenho ali a função. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui x como undefined, né? Pulei para a próxima aqui, x continua como undefined. Continua agora, passou e pegou 10. E agora vai chamar a função dentro. Chamou a função dentro, o que ele fez? O x da função de escopo mais externo, que é a fora,
fez com que o x continuasse valendo 10, né? A função executou, retornou aqui o valor de x como 20, que foi o que foi passado, tá certo? Olha lá, retornou agora, result vale 20 e escreveu na função, tá certo? Se eu debugar de novo aqui, agora eu mando ela passar por dentro, ó, vou clicar aqui, vai entrar lá dentro da outra função. Step into, deveria ter entrado ali, não entrou, deixa eu ver o que foi. Isso, beleza. Agora sim, chamou. Então, a hora que chegou aqui na linha result, essa linha result recebe fora, já entrou diretamente aqui, né? Porque eu estou fazendo a passagem chamando a função mais interna. E aí, o que aconteceu? Eu tenho um x aqui que vale 10 e outro x aqui que vale 20. E como essa função dentro ela vai acessar esse x aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar um return nesse x aqui, que no momento tem um valor de 20, tá certo? Olha lá. Então, fez o retorno, saiu, escrevi no meu documento. Perfeito? Conseguiram entender aí a questão dos conflitos de nomes? Então, sempre o nome mais de propriedade da função mais externa, mais interna, do escopo mais interno é o que vai prevalecer. Tá certo? Agora aqui temos um outro assunto bastante importante do JavaScript, que não tem como a gente entrar nele em detalhes, porque só esse assunto de closures, tem livros e livros falando sobre closures e escopos, escopo no JavaScript, porque isso é realmente uma questão, uma parte aí que ela é bem chata do JavaScript e que ela gera muita discussão, né? Muitas pessoas odeiam JavaScript por causa dessa questão do como ela trata o escopo de variáveis, muitas vezes até mesmo pelo entendimento desse conceito de closures, tá certo? Então vale aí um assunto, um estudo a fundo, se vocês quiserem, para entender cada vez mais e mais profundamente essa questão, tá certo? Mas eu vou abordar aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender qual que é o funcionamento das closures. Uma vez que a gente já viu que o JavaScript trabalha com os escopos de variáveis globais, escopo de função, quando eu tenho uma função dentro de outra função, a função mais interna tem acesso ao escopo da variável que está fora tem acesso ao escopo das variáveis da função externa, tá? Então isso é bastante importante. A gente vai ver aqui um exemplo de closure. Bom, closures são um dos recursos mais poderosos do JavaScript. JavaScript permite o alinhamento de funções e garante o acesso completo à função interna a todas as variáveis e funções definidas dentro da função externa, que é o que eu acabei de falar. E todas as outras variáveis e funções que a função externa tiver acesso. Tá certo? Isso é bastante importante. No entanto, a função externa não tem acesso às variáveis e funções definidas dentro da função interna. Tá ok? Então isso é só de dentro para fora, não nunca de fora para dentro. Isso proporciona uma espécie de segurança. Eu não sei se a palavra segurança, na minha opinião, essa palavra não está legal aqui na documentação. Eu não veria como segurança, porque isso é uma consequência do escopo de variáveis do JavaScript. Isso não foi criado para dar segurança. Mas enfim, isso proporciona uma espécie de segurança para as variáveis da função interna. Além disso, uma vez que a função interna tem acesso ao escopo da função externa, as variáveis e funções definidas na função externa vão durar na memória mais do que a própria função externa. Depois eu vou explicar isso direitinho para vocês. Isso se a função interna permanecer na memória mais tempo do que a função externa. Ou seja, uma closure é criada quando a função interna é de alguma forma disponibilizada para qualquer escopo fora da função externa. Ou seja, eu tenho duas funções. Em algum momento, se de alguma forma eu expus a minha função interna, ou seja, que estava dentro de uma outra função, o JavaScript vai garantir para mim esse mecanismo de closure que vai fazer com que tudo que essa função interna precisa para sobreviver, tudo que ela precisa de acessar, todo o escopo dela, vai permanecer
guardado e protegido dentro da minha aplicação, independentemente que se a função externa já morreu, se ela já foi apagada do sistema. Isso é bastante interessante. Então, né, como fala aqui, essa última citação aqui, ela é a mais importante. Então, ó, uma closure é criada quando a função interna é de alguma forma disponibilizada para qualquer escopo fora da função externa, tá? Eles trazem pra gente aqui esse exemplo, ó. Eu tenho aqui uma variável chamada pet, tá certo? Que ele está criando aqui essa variável chamada pet, que ela recebe essa função aqui. Então ela vai ser a representação, o protótipo ela vai ser a representação desse protótipo de função, que a gente já sabe o que é. Então ela está recebendo aqui a criação de uma função que recebe um parâmetro chamado nome, tá? Essa funçãozinha ela morre bem aqui nessa chavinha aqui. Dentro dela eu tenho uma outra função chamada getNome, que ela faz o que? Dá um return nome. E ela vai fazer o que? Vai retornar esse parâmetro aqui. Aí tem alguns comentários. A função externa define a variável nome, ou seja, então a variável nome é definida pela função externa. A função interna tem acesso à variável nome da função externa. E aqui a função interna, expondo-se assim para escopos externos, retorna a palavra vive, né? Então isso aqui é muito importante, ó. Retorna a função interna, expondo-a assim para escopos externos, tá certo? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou aqui fazendo a instância dessa função, né, pet, passando o nome de um pet, chama Vivi. Beleza, e aqui eu estou fazendo a chamada propriamente dita dessa função. Aí ela vai retornar vive. Por quê? Por mais que eu esteja chamando aqui a função, né, eu estou criando aqui o meu objeto e fazendo a chamada dessa função, o que que isso faz? Isso entra aqui dentro, né, na função mais interna na parte mais interna da minha função. E o que que ela, a primeira parte que ela está fazendo, a primeira coisa que ela está fazendo, ela está chamando getNome, está dando return em getNome. O que que getNome faz? Acessa o escopo externo do seu próprio escopo, né? Vai acessar o escopo externo a ela, ao dela mesmo, que é de getNome, e vai acessar aqui o escopo da função acima, que é essa função pet aqui que está sendo definida, porque é ela que tem nome. Então, quando ela dá o return nome aqui, ela está acessando um escopo fora de si própria para poder acessar esse nome aqui, tá certo? Então, esse mecanismo de closure garante que as minhas funções internas vão ter sempre ali preservados o acesso aos recursos, seja variáveis, objetos ou outras funções do escopo externo ou do escopo global. Ou seja, isso vai, enquanto a minha função getNome aqui não morrer, nome não vai morrer. Por mais que essa própria function aqui seja deletada, seja liberada da memória, o mecanismo de closure vai garantir que eu tenha sempre acesso a essa variável nome, tá certo? Então é bom a gente ter isso aí em mente, porque é uma característica bem importante, né, digamos assim, do JavaScript, bem característica do JavaScript, tá certo? Aqui tem alguns outros exemplos que trabalhando na mesma ideia, né, outras formas de se mostrar o mesmo problema, mas no final das contas, o que vocês vão ver é esse comportamento aqui se repetindo nos demais exemplos, tá certo? Bom, agora é vocês fazerem exercícios, implementarem isso aí, implementarem esses outros exercícios aqui embaixo, tá certo? E no nosso curso de lógica de programação, a gente vai ter muito exercício que o mecanismo de closure vai aparecer. Então vocês não se preocupem não, que no nosso próximo módulo de lógica de programação, a gente vai quebrar ainda bastante a cabeça com closures e escopo de variáveis no JavaScript, tá certo, gente? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá certo? Um grande abraço e até mais.